Maior é o amor, e todos que ali vivem amam na profundidade deste sentimento. A libertação dos espíritos tem uma gradação infinita. Os poderes da alma começam a crescer com a maturidade da mesma, e se estendem de maneira que o próprio raciocínio não é capaz de avaliar. Deves começar hoje mesmo a pensar e a trabalhar para a tua liberdade. É uma luta demorada, mas quem não começa nunca realiza o que o deseja. Descansemos os nossos anjos guardiães pelo menos por um pouco, não criando problemas, evitando escândalos, gravando as leis do entendimento e trabalhando na disciplina dos nossos instintos, que Deus não esquece de nos amparar em todos os nossos impulsos de amor. Capítulo 42, Livro dos Espíritos, questão 501, Ação oculta. A ação do espírito protetor ao seu tutelado é oculta, e não poderia ser de outro modo, porque quem recebe ajuda muito visível, além de ficar dependente, se acomoda, fica esperando somente da fonte que lhe dá de beber, esquecendo-se do seu dever no campo do esforço próprio. Observemos um pai, quando dá tudo ao filho, sem dele exigir cooperação, o filho se acomoda e não quer se esforçar no trabalho, faltando-lhe o estímulo no cumprimento dos seus deveres ante a vida. Quando os pais, ao contrário, exigem dos filhos o trabalho que está à altura das suas forças, eles geralmente são filhos cumpridores dos deveres e se tornam pessoas de bem e honradas. Se os guias espirituais ficassem visíveis aos seus protegidos, seriam agredidos por eles com o petitório constante, e a dependência cresceria. Eles sabem do que precisamos para a nossa evolução espiritual. Na verdade, em todas as faixas de vida temos nossos protetores que nos amam. Quanto mais elevadas as faixas, mais liberdade de ação eles permitem aos seus tutelados. No entanto, periodicamente se aproximam dele e deixam sua mensagem intuitiva, em meio à conversação do cotidiano. Deus se encontra em toda parte. No entanto, para os planos mais baixos, se encontra manifestado pela própria natureza. Ele se oculta para aprendermos como pedir e sabermos receber a sua constante ajuda espiritual. Quem costuma orar com humildade e aprimora esse ambiente de luz, sente as palavras do seu tutor espiritual no âmago da consciência, a lhe dizer quais os caminhos que deverá seguir, e pode aprimorar-se no exercício da súplica, que ela é verdadeiramente o caminho de grandes qualidades espirituais. Pelo ambiente criado por elas, forças superiores ajudar-nos-ão a entender o que é a verdade e seguir os caminhos retos, assimilando a vida no esplendor do amor. A caridade maior nós recebemos no silêncio de Deus, pelos canais sublimados de Jesus, e Ele derrama sua luz sobre os anjos para nos ajudarem a compreender melhor as leis, passando a praticá-las. O discípulo inteligente aprende melhor as lições que vêm ocultamente, sentindo a sua essência como sendo a voz de Deus, pelos meios possíveis que Ele mesmo criou para a felicidade dos seus filhos. Não precisas te desesperar em nenhuma das situações por que venhas a passar. Perto de ti se encontra a solução ocultamente. Medita, busca, espera e usa a fé, que a solução não tardará. Deus é Pai, muito mais do que pensas, e não esquece os seus filhos do coração. Os espíritos, quanto mais elevados, mais conversam no silêncio. Os que precisam de barulho mostram que ainda não entenderam os princípios da verdade. Respeita a vida e tem certeza de que em torno de ti se encontram testemunhas inúmeras, assistindo todos os teus feitos e te dando conselhos para acertares mais. Eles não se revoltam com a dureza de coração. Trabalha mais para que entendas o motivo pelo qual estão te dando opiniões, mesmo ocultamente. Isso ocorre por ordem de Deus, sob a influência de Jesus. Vê as tuas mãos, o de que elas precisam. Dá-lhes trabalho, o que não falta. O Mestre espera de ti o que podes ofertar para os que sofrem e choram, os que se encontram sem teto e nus. Quando entenderes a mensagem oculta em teu benefício, passarás a dar também com uma mão, sem que a outra veja. Capítulo 43,
Livro dos Espíritos, questão 502, salário. Todo trabalhador é digno do seu salário. O espírito protetor, quando vê que seu protegido está em bom caminho, que esse escuta seus conselhos e os coloca em prática, sente-se feliz pelo proveito dos seus trabalhos. Ele é recompensado pela consciência, no silêncio que é tranquilidade doadora, e a sua folha de serviço no reino onde habita fica enriquecida pelas bênçãos de Deus. Entretanto, quando seu tutelado não ouve seus conselhos, ele não sofre como encanado com os desacertos dos familiares. A sua posição é bem diferente dos que estão envolvidos nos fluidos da carne, e seu constrangimento não se compara com o dos homens. Sua dor é em outra dimensão, por saber que o seu protegido no amanhã erguer-se-á e passará a recordar o que aprendeu, passando a viver aquilo de que seus conselhos são portadores. Nada se perde, principalmente em relação às leis naturais. Elas sempre acham acesso à consciência. Depois dominam os sentimentos da alma. Trabalho algum fica em vão, principalmente quando se trata da verdade. Ela fica sempre de pé esperando, como semente divina, para nascer na hora certa e florescer na oportunidade que Jesus demarcar para tal evento. Deus criou, acima de muitas coisas, o trabalho, e a sua criação divina em sequência interminável. O Senhor continua criando. E é nessa criação contínua que se conquista a felicidade, porque os mais velhos encontram oportunidade de trabalhar para ajudar os mais novos. Os espíritos da retaguarda, por força da lei, devem receber ajuda dos que se encontram na dianteira, por estarem preparados para tal. Os anjos da guarda não são responsáveis pelos caminhos tortuosos que seus protegidos tomam. Estes têm o livre-arbítrio e são responsáveis pelo que fazem. Os guias que os protegem conhecem a verdade de que ninguém morre, e aguardam o desabrochar da verdade nesses corações, como o jardineiro não se intimida com os espinhos da roseira, que oferece rosas belas e perfumadas. A paciência e o amor do anjo guardião para com o seu protegido por anos a fio constituem mérito para sua vida. O amor nunca falha na educação dos que desejam ser educados. A vida é uma constante troca em todos os reinos da natureza, e a alma que já se encontra despertada para a luz, busca em todos os planos o indispensável para o seu equilíbrio emocional, para sua paz de consciência. Pedimos aos seres que nos possam ouvir que meditem em Deus, em Jesus e na vida em geral, pois essa meditação pode transformar-se em luz para os seus caminhos. É o pedir e obtereis, batei e abrir-se-vos-á, é o buscar e achareis. Ninguém fica sem resposta, quando sabe pedir. O espírito protetor não é responsável pelos maus resultados que podem advir do seu tutelado, porquanto os conselhos são sempre bons, mas esquecidos ou mal interpretados. Ele faz o que estava ao seu alcance para ajudar e continua a fazer, mesmo que o seu tutelado esteja fora da carne. Quando é preciso, multiplica seus esforços, usando todas as oportunidades e a sua alegria que algum dia a vitória apareça, quando chegar à maturidade do que ouviu seus conselhos. E aí as duas almas se encontrarão mais unidas, festejando a felicidade. Esperamos sempre por esse dia, que é o encontro do mestre com o discípulo, pois é comum dizer que quando um está pronto, o outro aparece. Capítulo 44, Livro dos Espíritos, questão 503, Aflição do Espírito Protetor. O Espírito Protetor, quanto mais iluminado, mais respeita os direitos dos outros, e procura ajudar sem violentar quem quer que seja. Ele comunga com a vida em todos os lados, para conhecer a vontade de Deus onde ela palpita. O espírito protetor não sofre com o sofrimento do seu tutelado, porque dessa maneira ele não poderia lhe dar conselhos nem teria condições para ensinar, pois também sofreria. O anjo guardião é equilibrado e não sofre com o sofrimento da humanidade. Ele ama sempre, e só essa disposição de amor levanta os caídos e ajuda os sofredores, anima os tristes e faz brotar esperança nos desesperançados.
Não combatemos violência com violência. Se queremos combater a guerra, disseminemos a paz. Se queremos limpar do mundo o ódio, semeemos amor. Se queremos desconhecer a preguiça, trabalhemos. O espírito angélico tem uma consciência imperturbável, completamente harmoniosa, e essa harmonia é luz que pode projetar-se naquele a quem se destina o amor. O sofrimento é somente para o espírito ignorante, por falta de sabedoria. O sofrimento de todas as formas é para despertar as qualidades divinas no centro da alma. Quando despertadas, ele cessa, pois terminou sua missão. A doutrina dos espíritos se empenha em educar e instruir a humanidade. Ela usa todos os meios lícitos para esse grande empenho, de forma que as criaturas, ao conhecê-la, passam a ser melhores e mais compreensíveis em todos os ângulos da vida. Convém que todos compreendam esse objetivo do Espiritismo codificado por Allan Kardec. Desta forma, haverá mais interesse de se estudar seus postulados de luz. Repitamos a resposta à pergunta que deu origem a esta página. Compunge nos erros do seu protegido, a quem lastima. Tal aflição, porém, não tem analogia com as angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Não há razão para tal sofrimento. Conhecendo a verdade, ela libertar-nos-á de tais situações em que a lei pode atingir os ignorantes. Para tanto, devemos estudar, meditar e orar todos os dias, porque cada passo que dermos para frente é sinal de alegria, e nos distancia das sombras que nos envolvem nas trevas. Vale muito o esforço individual de todas as almas para a conquista dos valores eternos. Quem deseja libertar-se dos sofrimentos, deve aprender a amar, na universalidade ensinada por Jesus, que logo encontrará Deus vivo no coração. Capítulo 45, Livro dos Espíritos, questão 504, Nome do Protetor. Queres saber o nome do teu anjo da guarda? Podes sabê-lo facilmente. Qual é o nome da criança quando nasce? Não são os familiares que o dão. Faz o mesmo com o teu advogado no além. Dá a ele um nome de que mais gostas. Ele não tem nome, apesar de ter vestido a carne com muitas denominações, a não ser que ele mesmo possa te sugerir um deles, pelas vias mediúnicas, pelo sonho, pela visão. Do contrário, podes dar-lhe um nome com que mais se afinizas, que ele receberá com gratidão, e quando chamado por aquele nome, atenderá com presteza ao seu protegido. Podes observar os médiuns, quase todos sabem os nomes dos espíritos que os protegem, encontrando deste modo, para eles, mais segurança. Assim pensam. Enquanto estiveres no finito, precisas e és dependente da nomenclatura e de números que facilitam muito teus trabalhos, assim como precisas dos anos, dias, horas, minutos e segundos, por estares preso à terra em processo de despertar espiritual. Convém que obedeças a esses ditames, onde surgirá a verdade nas linhas do progresso. Querer viver desprendido eternamente dentro da prisão é contrariar a lei que oferece recursos de acordo com a capacidade do discípulo. Na terra, todos têm um nome que foi dado ao nascer e para melhor entendimento, dá-se nomes a tudo que existe. Enquanto estiveres vivendo nessa dimensão, deves obedecer a essas regras que favorecem a maior compreensão. Não sejas flutuante na fé, confiando e duvidando da assistência espiritual. Deus é justo e bom, e nunca se esquece dos seus filhos, dando a todos na igualdade que lhe convém doar. Na sua doação imperará a justiça. No entanto, somente recebes de acordo com a escala a que pertences na ordem espiritual. Deves te lembrar sempre do teu mediador. Ele se encontra sempre presente e é conhecedor das tuas necessidades. Tem muito amor por ti e esse amor se transforma em misericórdia, esquecendo tuas faltas e dando oportunidade a quem erra para começar de novo no caminho do bem. Sê um pupilo obediente, esforçando-te para melhorar,
que o esforço pede e ganha proteção no avanço para as qualidades enobrecidas. Em se referindo a nomes, não te apegues muito a isso. Não se dá a Deus muitos nomes na terra. Muitas nações o chamam de variadas formas, e ele, como sendo o sol de todas as criaturas do universo, atende a todos com o mesmo empenho e amor, suprindo todas as deficiências. O teu anjo da guarda faz o mesmo, para tanto, se chama anjo, por já ter passado no teste de amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Se estás movendo um corpo de carne, não te desesperes em querer crescer de um dia para outro, vai com paciência, mas sem parar, operando constantemente até o fim, que serás salvo das investidas das trevas. Se já sabes o nome do teu anjo de guarda, não desconfies, sê confiante, que ele está ao teu lado, vendo tudo e ajudando-te no que a lei permite, e ainda deves compreender que o amor cobre a multidão dos pecados. A doutrina dos Espíritos, sendo o Consolador prometido e o instrutor por misericórdia, surgiu no mundo pelo amor de Deus aos seus filhos, e aí nos dando, a encarnados e desencarnados, o mais que por vezes não merecemos, a fim de conhecermos ou começarmos a conhecer a verdade, com os braços erguidos, sentindo a sua aproximação. Capítulo 46, Livro dos Espíritos, questão 505, Nomes conhecidos. Muitas pessoas que já conhecem a realidade dos protetores espirituais os tratam pelo nome de personalidades conhecidas, muitas vezes de grandes vultos da história, guardando esses nomes com gratidão, enumerando os valores imortais desses que viveram no mundo sob o signo do amor. Os tutelares da espiritualidade podem não ser tais personagens, usam apenas seus nomes como representantes daqueles gênios do amor e da verdade. Assim como os tais estavam representando Jesus na terra, eles, os protetores, esforçam-se para representar os que lhes emprestaram os nomes. Não tenhas dúvidas sobre a proteção espiritual que sempre chega a todos pelas vias que Deus achar mais conveniente. Aumenta a fé, porque a confiança forma canais, dando passagem às forças do bem para os corações que esperam trabalhando na lavoura da caridade. Os anjos do Senhor se confundem uns com os outros, pela força e presença do amor. São personalidades individuais, mas um é todos e todos são um, na plenitude do entendimento na unidade de Deus. Os nomes conhecidos atribuídos aos protetores dão mais facilidade de identificação e mais segurança para os tutelados. Com o tempo, e isso não deve demorar, a presença dos espíritos que dirigem a humanidade vai ficando mais visível às criaturas, que receberão seus conselhos mais diretamente pela força da afinidade. Somente a caridade, na sua mais alta manifestação, como sendo o próprio amor, afinizará as duas dimensões de vida. Esse é o trabalho e a vitória de Jesus para com todos nós. Não fiques triste, querendo ver pessoalmente espíritos de alta estirpe, eles estão, em muitos casos, junto ao teu coração de encarnado, e também dos desencarnados. Basta observares a tua vida e as ideias que surgirem em tua mente, que logo notarás de onde elas vêm, pela sua estrutura espiritual, pelo seu relacionamento com a verdade. O céu nunca fica longe dos que devem herdá-lo. Os protetores que recebem ou se dão nomes de santos e sábios, se fundem nas suas virtudes, esplendem nos seus procedimentos espirituais e alcançam o que pretendem, porque o amor nunca falha nas suas diretrizes de educar e instruir. Todo tutelado, mesmo o mais rebelde, leva a semente lançada pelo seu mantenedor na área do coração, e algum dia ela germina em seu peito, em uma vida ou em outra existência. A semente da verdade não morre jamais. Não somente os homens têm seus protetores, tudo o que existe é acompanhado por ilustres espíritos, dando impulso à verdade com o nome de progresso. Se os homens têm anjos da guarda, o lar igualmente os possui. Assim, também, as cidades, os países, a própria terra e inúmeras divisões da vida que não precisamos mencionar.
O homem sabe disso por intuição, desde o índio até o sábio. As coisas não acontecem no mundo sem a permissão de Deus, mesmo as guerras. De todos os acontecimentos, as forças soberanas fazem com que a luz se faça para a paz e o entendimento de todas as criaturas. Regride ao passado e notarás que em todos os acontecimentos do período que chamas de bárbaro floresceu o progresso. Não são os homens que dirigem os acontecimentos e que ditam as leis para eles mesmos. Eles são canais das ideias dos espíritos que os dirigem. O progresso surge de acordo com a elevação das almas encarnadas, ou mesmo fora do corpo. E o Espiritismo veio ao mundo para dar maior entendimento aos homens sobre a vida espiritual, de maneira que eles passem a melhorar, porque, compreendendo que somente recebem o que merecem, esforçam-se para merecer o melhor dele que trabalham em favor dos homens. Capítulo 47, Livro dos Espíritos, questão 506, na vida espírita. Na vida espírita, o protegido reconhece perfeitamente aquele que foi o seu protetor enquanto encarnado. Além de o reconhecê-lo por sua fala, por sua presença, o reconhecimento maior é pelo clima magnético que desprende de seu espírito, harmônico e amoroso. Observa bem como te sentes ao encontrares a pessoa que amas. Também o espírito protetor transmite uma serenidade indescritível para o coração do seu tutelado. Conjugando as duas simpatias, nasce a luz do verdadeiro amor. Mesmo que o espírito favorecido desencarne em péssima situação espiritual, ele pode não perceber o seu guia, mas sente quando ele se aproxima, por certos sentidos que Deus lhe deu. Sente bem-estar e lembra, na profundidade da alma, as muitas vezes em que sentiu a mesma coisa quando na terra e na carne. Já falamos alhures que o espírito que protege tanto pode acompanhar seu protegido em muitas reencarnações, como ficar ajudando na vida espírita. Isto pode acontecer frequentemente, e o que move esse amparo é o amor. Se por acaso fossem afastados dos encarnados os protetores, que tanto bem lhes trazem, retirar-se-ia o campo de luz que mantém o sustento do protegido nas horas de dificuldades. Seria uma calamidade. Os espíritos superiores que acompanham seus tutelados no mundo da carne, dão provas da bondade de Deus e da sua misericórdia para com os seus filhos. Quando o encarnado chega ao mundo espiritual, fica sabendo o quanto foi auxiliado sem exigência alguma, o quanto foi amado no silêncio por almas iluminadas que já vivem a fraternidade, pela conquista do seu esforço no bem comum. Quando o homem chega a esse conhecimento e sente a gratidão, vê que existe somente uma forma de retribuição: copiar os feitos do seu anjo guardião. Foram lançadas as sementes do amor puro em seu coração, e elas crescem por lei divina, fazendo desabrochar os mesmos sentimentos do seu protetor, instalando-se a luz onde elas surgirem. É nesse sentido que existe a lei da reencarnação, das trocas de corpos materiais. Nas mudanças de vida, nestes golpes que sofremos é que acordamos para a vida espiritual, para o reconhecimento de Deus, percebendo que Jesus é o nosso verdadeiro guia, o guia da humanidade. A doutrina espírita, codificada pelo irmão maior Allan Kardec, mostra aos seres encarnados o que acontece no invisível em torno deles e o que os espera no além, mostrando ainda o que deve ser feito, mesmo na Terra, para a evolução espiritual. O espírita não pode ter dúvidas da vida que continue do amparo que tem dos espíritos, pela bondade de Deus. Essa é a filosofia mais linda do mundo e vem te colocar mais perto dos que já passaram pelo portal do túmulo, e eles voltam a te dizer as mesmas palavras que proferiu o nosso Divino Mestre. Voltarei para vos consolar e instruir. Ele volta pelas faculdades mediúnicas dos mesmos homens, dando testemunho das verdades anunciadas. Os fenômenos aos quais a mediunidade serve de canal são incontáveis por todos os países, em todos os lares. Deves observar com sinceridade e acharás o que procuras há muito tempo, a certeza de que ninguém morre. O nascer e morrer, o renascer e tornar a morrer,
quantas vezes forem necessárias, é que te põe mais perto das luzes celestiais, de modo a te dar segurança nas palavras de Jesus, que usa o próprio pensamento de Deus. Caminhemos juntos, dando as mãos em nome da grande fraternidade universal, que seremos livres, vivendo a própria felicidade. Capítulo 48, Livro dos Espíritos, questão 507. Elevação do espírito tutelar. Os espíritos protetores pertencem à classe dos espíritos elevados, no entanto, não são iguais na elevação. Quem guia, é sempre mais elevado do que o guiado. O mestre deve ter mais conhecimento do que o discípulo, e sua própria razão nos diz com segurança. Aqueles a que chamamos de anjos da guarda, verdadeiramente são anjos que tomam a posição de guiarem os seus tutelados, respondendo todas as suas interrogações pelos fios que partem da sua mente em forma de pensamentos. Eles conhecem a doutrina do amor e a ciência da vida. A elevação do espírito protetor está de acordo com o tutelado. Quando um espírito volta ao corpo com a missão de ensinar a humanidade, os espíritos que o assistem são de níveis espirituais elevados, em relação à sua grandeza. O espírito protetor direto de Jesus é Deus, com quem ele confabula sempre de quem recebe ordens diretamente para o que deve fazer. Qual espírito no mundo espiritual, nas esferas da terra, que poderia guiar Jesus? Eles todos lhe obedeciam, pois o Mestre conhecia todos os seus pensamentos, mesmo os mais secretos. O Mestre dos Mestres comanda todos os planos espirituais e todos os planos da terra. Foi o maior acontecimento no planeta sua vinda para ensinar os homens, e seus ensinamentos são força viva que ficou escrita em todas as coisas, principalmente nas consciências dos espíritos. Ainda hoje o ar fala de Jesus, as águas e as plantas, o reino mineral e animal tem o seu traço de luz tornando-se vida. Os homens estão cercados de espíritos de toda a ordem, e quanto mais eles se elevam por dentro, mais luzes se aproximam deles por fora. Essa é a lei do merecimento. A elevação do espírito tutelar de cada ser está de acordo com a elevação deste. Eis aí a justiça que corresponde ao amor. Criatura alguma está sem as bênçãos de Deus, mesmo os animais. Tudo é olhado pelo Senhor, que ama tudo e todos que saíram das suas santas mãos. Apega-te à oração, a qual deves fazer todos os dias. Ela abre caminhos para os planos de luz, e por eles verte a água da vida, onde podes te alimentar e compreender a bondade do Criador. Um protetor, sendo enviado por Deus, constitui um esteio de luz a favor do tutelado. Isso é uma alegria e esperança para os que transitam em um corpo de carne. Aprende a amar os espíritos tutelares, pois eles sentem igualmente nos corações a gratidão dos seus guiados e merecem o esforço de cada um na melhora espiritual. Cada dia é oportunidade de servir, de fazer caridade a nós mesmos, com os recursos do perdão, do trabalho honesto, do amor, da caridade, da alegria e da compreensão. Sai a semear em todas as direções em que podes andar, mas vê as sementes que deves escolher. Se ainda não sabes classificá-las, pede ao teu tutelar, para te inspirar que ele, com Jesus, te mostrará o Evangelho da vida com os seus conceitos de luz. Proteja todos os que necessitam da tua ajuda, como gratidão pelo que tens recebido dos teus tutelares espirituais. Deus deseja que troquemos experiências uns com os outros, para a grande vitória do bem, de modo que a Terra possa, em breves tempos, apresentar-se como o verdadeiro paraíso onde o amor seja a expressão mais visível para todos os homens. Capítulo 49, Livro dos Espíritos, questão 508, Deixando a Terra. O espírito que deixa a Terra em boa situação não tem, por isto, total liberdade no mundo dos espíritos. Ele pode desejar voltar em espírito imediatamente para ajudar os que ficaram, ansiando envolver os seus afetos com o amor desperto em seu coração espiritual. Entretanto, nem sempre isso lhe é possível, devido a muitos fatores.
Em todos os lugares as leis nos mostram os deveres a cumprir e o respeito que devemos a elas. O espírito recém-desencarnado deve ser obediente às vozes dos mais experientes, esperando a vontade de Deus que sempre se manifesta no momento oportuno. Espírito deseja que cresça naqueles que permanecem no corpo a esperança e uma vida melhor, mostrando a eles que a vida continua além do túmulo. Porém, nem sempre isso acontece. Quando ocorre, é porque os benfeitores maiores acharam conveniente que assim fosse, pelas portas do merecimento. Há famílias que insistem com os médiuns para que esses busquem seus parentes, querendo notícias dos mesmos. São os da terra forçando comunicações com os espíritos, o que não devem fazer. As comunicações espontâneas são as melhores. Deus sabe quem deve ser ouvido, distribui e atende os pedidos para aqueles cuja necessidade corresponda ao merecimento e que lhes sirva de lições valiosas. Deves acreditar que as comunicações dos espíritos não vão para os encarnados somente por intermédio e diretamente dos médiuns. Elas aparecerão por uma leitura, pelas conversações com amigos e até por si mesmas. Analisa os teus pensamentos, as ideias que surgem na tua cabeça e verás que podem ser respostas para as tuas interrogações. No entanto, há muitos casos em que Deus permite as comunicações e elas ficam no ar, não são ouvidas nem colocadas em práticas. É por isso que os espíritos ficam invisíveis aos olhos humanos, cortando, assim, possíveis abusos. Os recém-desencarnados se encontram com a visão espiritual empanada, e desejam, por todas as suas forças, voltar aos familiares, onde poderão sentir revolta e até entrar em estado de vingança, por presenciarem simples acontecimentos que não desejavam. Porém, a sua situação é outra. Já estão desligados materialmente do grupo a que pertenciam. Esquecem-se disso pelo amor que deveriam estender a outras criaturas. A união dos corpos cessa com a morte do corpo, e o espírito, como disse Jesus, não se casa nem se dá em casamento. O espírito é universal, ele ama todos na mesma dimensão em que o amor divino se nos mostra, colocando o Mestre como o maior refletor dessa fraternidade cósmica. A doutrina dos Espíritos veio ao mundo pela força do Cristo nos corações, ensinando aos homens o verdadeiro amor, sem apego, sem exigências e sem egoísmo, desconhecendo totalmente o orgulho. Depois que o desencarnado se conscientiza da verdade no mundo espiritual, ele passa a obedecer às leis em toda a sua extensão, para o seu próprio bem, assim como para o bem dos que ficaram na terra esperando o dia de regresso à pátria do espírito. Deves ir às reuniões espíritas, não para exigir dos espíritos guiar as notícias dos que partiram, mas para aprenderes com eles uma conduta sadia ante a tua velha vida cheia de tropeços. Procura mudar os costumes incômodos, limpa dos teus caminhos os impulsos viciosos e deixa abrir o teu coração para a luz de Cristo, que usa a mesma luz de Deus. Salva-te a ti mesmo, entregando os braços à caridade, que ela verdadeiramente salva, por despertar o amor nos corações que a praticam. Capítulo 50, Livro dos Espíritos, questão 509, Protetor e Protegido. A evolução do protetor é de acordo com o protegido. Junto a um espírito altamente evoluído, movendo-se em um corpo de carne, certamente que a justiça colocará como guia um espírito de maior elevação do que um espírito ignorante. Quem poderá guiar um missionário envolvido nos fluidos da carne, a não ser um missionário mais elevado que lhe possa dar melhores orientações acerca da sua missão? Jesus, como já o dissemos, opera juntamente com o Pai que está nos céus. As falanges angélicas que o cercavam, quando de sua passagem pela terra, recebiam as suas ordens, nos trabalhos de cura e de assistência espiritual, onde a sua mente ordenava. O apoio a um índio em estado espiritual embrionário que nesta reencarnação começa a despertar o raciocínio não pode ser igual ou do mesmo nível ao do protetor de Francisco de Assis. A própria razão nos diz que não deve ser assim.
Os animais têm os espíritos que os guiam. Também têm seus responsáveis os insetos, os vegetais, as águas, o fogo e os ventos. Nessa linha de entendimento, pode-se deduzir que são intermináveis as coisas que se reúnem por sintonia para o devido crescimento. Se os lares têm igualmente seus protetores, as cidades também são apoiadas por algum espírito elevado na ordem a que pertence tal comunidade. Em todo o universo, todos os indivíduos e agrupamentos, tudo que existe tem seus responsáveis, tendo como guia supremo, Deus. Nada se encontra sem direção espiritual. Compete aos homens entenderem essa verdade, para melhor receberem as bênçãos do mais alto e sentirem que devem entrar pelas portas da felicidade, que existe dentro de cada ser. Os protetores e protegidos devem se confundir em uma só dinâmica da vida. Jesus dizia: eu e o Pai somos um. A unidade depende da sintonia. Se o protegido esquecer os conselhos do protetor, ele mesmo se isola, até compreender o valor de quem renuncia, mostrando-lhe a vida e induzindo-o para a verdadeira paz. Deus não exige do espírito, principalmente como encarnado, o que ele não pode dar. Ele não põe fardos pesados em ombros frágeis. Nós todos estamos cercados de proteção por ordem do Criador. Basta procurarmos acatar os conselhos bons que chegam aos nossos ouvidos. Se o protetor é filho de Deus, também o protegido é. Se o protegido está recebendo assistência hoje, poderá dá-la amanhã para os que se encontram na retaguarda. A vida é troca e experiências em todas as direções. Cada criatura representa um elo da grande corrente universal, cabendo a cada um servir de instrumento para a luz de Deus circular por toda a extensão que ela atinge. Deves receber os conselhos por todos os meios que teu guia te possa transmitir, e repassá-los para os que desejarem aprender, porque os recursos são para todos. Quando descobrimos o que é a vida e qual a nossa função nela, passamos a aproveitar mais o nosso tempo. Sejamos fiéis a Deus, dentro do nosso entendimento, que o Senhor não nos faltará com a luz que clareia os nossos caminhos. Capítulo 51, Livro dos Espíritos, questão 510, continuidade da tutela. Um pai desencarnado não pode ser um protetor do filho, porque esse ao nascer já tem o seu guia espiritual, contudo, pode ser auxiliar, recebendo ordens de ajudar ao protetor do mesmo, desde quando não se ceda pelos impulsos de amor à família. Quase todas as mães, quando desencarnam, são retiradas para colônias e escolas onde deverão aprender a cultivar o amor universal, para não verem somente as necessidades da sua família que ficou nas lutas do mundo. Se depois do túmulo deve-se instruir sobre a necessidade do desapego grupal, é bom que se comece, no corpo de carne, esse aprendizado. A necessidade de espiritualização da humanidade é grande, e a doutrina espírita, neste campo, é uma universidade para os que já se encontram com certa maturidade espiritual. Um pai dificilmente pode ser um guia espiritual de seu filho. Envolvido na carne, ele está sujeito a muitos erros e poderia influenciar negativamente o seu tutelado. Se um pai quer verdadeiramente instruir e educar seus filhos, que o faça pela força poderosa do exemplo. Quando usa somente as palavras, existe o risco de o vento levá-las, sem o devido registro. Se uma família é constituída de 10 pessoas, são 10 anjos guardiães que ali operam. Já analisaste quantas luzes existem a favor dessa família? Se seus membros são conscientes dessa verdade, devem aproveitá-las e orar com elas, usando o culto do Evangelho no lar, que o amor dos 10 mensageiros de Jesus se fundirá com o sentimento de amor dos familiares, e as bênçãos de Deus transformarão os corações que ali convivem em pessoas de paz, capazes de ajudar melhor aos que sofrem todas as ordens de provações. Lembra-te das famílias cristãs na época de Jesus, o quanto faziam para ajudar e quantas transformações fizeram, quantas curas operaram em nome de Jesus, apoiadas na conduta que a Boa Nova lhes traçou.
Certamente o que é bem mais difícil é continuidade da assistência quando encarnado, mas nunca impossível. O amor, quando é amor verdadeiro, permite a esse Pai, onde estiver ele, projetar essa força divina tanto para os filhos quanto para toda a sua família e até mesmo para amigos ou a própria humanidade. A Terra não passa de uma casa e a humanidade, uma família maior. Tanto o pai como a mãe, irmãos e amigos, depois da desencarnação, podem continuar a velar pelos seus afins, depende do modo como pensam sobre o que é velar, o que é proteger, o que é orientar. Se um pai ou mãe amar, depois do túmulo, onde estiver, seja o quem for, eles estão ajudando aos que ficaram no lar a que pertenceram, porque, como já falamos, a Terra é o nosso lar maior. E o amor verdadeiro circula em toda ela, atingindo plagas que por agora desconhecemos. É nesse sentido e em outros que o amor é divino. Quando um pai ou uma mãe fracassa no seu ideal ou não tem forças para cumprir seus deveres, aparecem outros pais e outras mães tomando seus lugares, por vezes até o próprio governo, abrindo escolas e lares para os que se encontram órfãos na terra. Deus não se esquece de nada. Ele é Pai, na verdadeira extensão da palavra, pois ama sem barreiras, e dá amor sem limite a quem se encontra receptivo a esse amor. Fim.